E é claro que é um problema multifatorial, né? Segurança pública, envolve policiamento, ações de inteligência e também ações no campo social, né, Sakamoto? A gente está vivendo um momento delicado em boa parte do Brasil, inclusive a Folha de São Paulo traz uma reportagem. Agora há pouco a gente viu aquele esquema não, aquele trecho, né, de um momento em que o Alexandre de Moraes estava num evento sobre população de rua e a Folha traz que a população de rua no Brasil cresceu quase 10 vezes na última década, segundo o IPEA. A população em situação de rua aumentou 935,31% nos últimos 10 anos, segundo esse levantamento do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base em dados do CadÚnico, que é o Cadastro Único do Governo Federal. O número de pessoas cadastradas saltou de pouco mais de 21 mil em 2013 para 227 mil pessoas até agosto de 2023. Entre as causas estão exclusão econômica, que envolve insegurança alimentar, desemprego, déficit habitacional, ruptura de vínculos familiares, questões de saúde, especialmente de saúde mental. Problemas familiares ou com companheiros foram apontados como motivo para sair de casa por 47% das pessoas em situação de rua. O desemprego foi citado por 40%, alcoolismo ou abuso de outras drogas foram mencionados por 30%. Perda de moradia foi citada por 26% das pessoas, um problema grande aqui no Brasil. Diego, tem um ponto interessantíssimo nessa história toda, que é o seguinte: a gente passou por uma crise econômica muito grande. Então, essa é a parte óbvia, né? Ele passou por uma crise econômica, 10 anos de crise econômica. É claro que isso aí você vai ter o quê? Além das pessoas não podendo pagar aluguel, indo para a rua, um quarto, você tem o pessoal da perda, um quarto das pessoas ouvidas, a perda da casa, do domicílio, mas também você tem a desestruturação familiar decorrente da perda de emprego. Sim, perda de emprego leva à desestruturação da família, leva pessoas, muitas vezes empurram pessoas para o alcoolismo, empurram pessoas para as drogas, porque elas não estão conseguindo suportar a pressão, né, relacionada à incapacidade de manter a sua própria família, por exemplo, ou de se manter, né, no emprego, se manter a sua vida sem emprego. Então, também você tem a desestruturação familiar decorrente, brigas, alcoolismo e uso de drogas, exatamente por conta dessa questão econômica. Então, por mais que essa questão econômica possa ser colocada, ela é menor, tem outros problemas, não, ela é gênese de uma série de problemas, né? Somando a isso, a gente tem o seguinte: você tem uma sociedade em que há uma sociedade de crise econômica, uma sociedade que problemas mentais aparecem com mais frequência. E aí, para piorar tudo isso, uma das bombas de problemas mentais na sociedade brasileira, mundial, foi a chegada da Covid-19. Entre 2020 e 2022, você teve um aumento muito grande também de pessoas, né, que acabam se desestruturando, tudo por conta da pandemia. A pandemia foi terrível, né? Desestruturou muita gente, matou muita gente, atingiu muita gente, né? Psicologicamente, mentalmente, né? Muita gente que também acaba procurando na rua uma saída, né? Devido a essa falta de oportunidades. Então, é complicado. Tem anedotas, inclusive, tem anedota de um político que, diante da. Ele falou assim: não, a gente precisa tirar as pessoas da rua, mas vai sobrar 10% no limite, mesmo se a gente garantir um atendimento psicossocial, a gente garantir emprego, a gente garantir uma casa, a gente garantir tudo isso para a pessoa, tratamento, tudo, mesmo assim tem uma parte residual, uns 10, 15%, que vão querer ficar por uma série de razões. Aí esse político chegou e falou: olha, bota todo mundo junto aí para eu conversar, que eu vou convencê-lo, sabe? Então, isso é engraçado. Essa anedota, ela é real, mas ela é muito. Por isso que eu falei interessante do começo, porque, infelizmente, o poder público, ele tem. Mesmo os mais bem-aventurados, eles têm aplicado uma solução e uma saída que não é condizente com a realidade. Ou ele tenta criminalizar as pessoas em situação de rua, ou ele parte de pressupostos que a pessoa em situação de rua está por uma única razão, sendo que é multifatorial, e por isso a abordagem precisa ser multifatorial. Tem muitas pessoas que confundem, né, que acham que uma conversa, eu vou te convencer a ir para a rua, as pessoas não querem estar naquela situação, mas elas estão por uma série de razões. Além do fato de que garantir casa, garantir comida, garantir emprego é parte da questão. Garantir atendimento é outra parte da questão, mas tem várias outras. Por exemplo, tem muita gente que confunde, fala assim: a pessoa em situação de rua está usando crack.
Pelo amor de Deus, com essas horas a imbecilidade aflora, sabe? Uma coisa não tem a ver com a outra. Tem um grupo de pessoas em rua, em situação de rua, que também são pessoas usuárias de drogas. Agora, você tem um outro grupo que não é, que é a grande maioria, diga-se de passagem. Então, a solução para uma não é a mesma solução para outra, né? Então, vocês estão entendendo o tamanho da complexidade desse problema? E aí a gente saúda, é claro, a chegada da política, o lançamento da política, a lei Júlio Lancelotti contra a arquitetura que exclui, né? Sabe, tem cidade, São Paulo fez isso também, bota um monte em lugares onde as pessoas em situação de rua costumam se abrigar da chuva, do vento, coloca prego, coloca vidro, coloca bloco virado para cima para impedir a pessoa de deitar ou de dormir. São Paulo fez muito disso, outras cidades fazem muito também. Então a lei vem para isso. Então, são um monte de ações que precisam ser implementadas, Diego, para a gente ver uma diferença real na vida dessas pessoas. Não é fácil, não é fácil, não é simplesmente conversar com eles, como esse político fez, e vamos conversar e vamos melhorar, vamos convencer você a sair da rua. Não. O Estado precisa agir de uma forma grande e clara, não apenas para garantir condições para que essa pessoa saia, mas garantir condições para que essa pessoa, uma vez que saia, não volte. Porque muitas vezes, se ela sai e volta, ela não depois sai da rua mais.